Adriano arquitetou uma revolta na cidade dos nobres e mobilizou várias entidades para fazerem um levante e tomarem o poder local. Os dirigentes ficaram cientes disso e houve um clima de tensão e revolta muito grande, o que provocou desestabilização das amarras energéticas que protegiam as entradas e os muros da cidade, favorecendo a invasão de entidades estranhas. O grupo dirigente conseguiu tomar o controle local e refazer a segurança, depois de muito tumulto. Adriano foi isolado e colocado numa prisão astral. Ele já está por vários meses isolado, num intenso processo de revolta. Espera-se que, após esses momentos de catarse e profundo sofrimento, possa se dobrar humildemente diante de Deus e pedir ajuda ao alto. Há momentos em que ele chega à beira desse processo, de deixar brotar rastros de humildade interior. E espera-se que muito em breve esteja criando condições vibratórias para ser resgatado e levado para uma colônia espiritual ligada a grupos cristãos. Capítulo 9. Fugindo de si próprio. Luísa é uma senhora recém-desencanada. Deixou o marido, 3 filhos e 4 irmãos, sendo um mais velho que ela e outros 3 mais novos. Está sendo analisada há alguns dias por representantes da cidade dos nobres, e em breve receberá o laudo que divulgará se a desejam ou não naquela cidade umbralina. Sabem que ela é bastante inteligente, mas se encontra em um estado de desequilíbrio muito grande. Precisam então captar mais informações sobre suas reais potencialidades e tendências. Ela está em pleno Vale dos Espíritas, na zona descampada, vagando desorientada, mergulhada em profundo estado de medo e elevado grau de revolta, por sentir seu orgulho machucado. Com os olhos fixos, arregalados, evita tomar contato consigo mesmo e encobre pensamentos e sentimentos que brotam de seu íntimo à medida que caminha, e fica observando o que vê ao seu redor, como gritos de sofrimentos, revolta e amargura, entidades profundamente tristes e inertes por estado de depressão. Ele, o dirigente principal e alguns dos outros membros da administração da cidade dos nobres são egressos da nobreza medieval de alguns países europeus, alguns dos quais passaram por templos religiosos como arquitetos e comandantes da Inquisição, e mais tarde pela antiga Alemanha nazista. A maioria deles traz histórias pesadas também dos tempos da antiguidade e do período Atlante. Ainda que suas mentes não possuam clara consciência daqueles velhos tempos, fazem regressões de memória com psicólogos experientes e acabam acessando muitas informações passadas. Possuem estados patológicos de orgulho e vaidade, e apego ao poder e à luxúria, impulsos de arrogância, de discriminação dos mais simples e de racismo. Desejam que aquela colônia seja habitada somente por entidades inteligentes e com mentes cheias de orgulho e vaidade e, assim, dispostas a despender esforços mentais para alcançar metas egocêntricas em prol dos baixos interesses daquele lugar. Adoram posturas aristocráticas e costumam não gostar de quem tem a vontade fraca, e não desejam, dentre o maior número de parceiros, seres com costumes rudimentares ou grosseiros. Apesar disso, arrebanham seres menos inteligentes ou de mente mais fraca, ou ainda entidades mais rudes, para trabalhos mais grosseiros, que são cooptados e utilizados para fazer uma espécie de escravização branca, comercializando com eles em forma de troca de satisfação de impulsos inferiores e utilizando-os para serviços mais simples, que eles jamais fariam, por orgulho e vaidade. Criaram uma hierarquia conhecida somente por eles, dirigentes, que há de colocar os mais astutos ou de inteligência mórbida e subjugadora perto deles. Sentem-se mais à vontade nas zonas inferiores e por isso costumam fazer estágios com magos negros nessas zonas. A cidade dos nobres só permanece ainda no umbral porque está habitada por muitas entidades de boa índole, ainda presas ao orgulho e vaidade, endurecidas ou mergulhadas em profundo estado de culpa. Esses dirigentes então se aproveitam desses padrões psicológicos para dominá-las. Os chamados urubus do umbral já rodearam para verificar se ela estaria suficientemente fraca, e em estado de torpor acentuado, para que fosse raptada, mas não conseguiram realizar tal intento.
Eles costumam fazer suas incursões no umbral junto com entidades muito bem preparadas em técnicas de hipnose, que ficam emitindo sons ou sussurrando ao ouvido dos recém-chegados do plano físico, conforme cada caso, falando, por exemplo, palavras monocórdias e de volume linear que as tornem mais fracas mentalmente e suscetíveis ao sequestro, tipo: você é fraca. Você não tem ninguém que a proteja. Você é culpada por sua própria morte e por tudo que fez de errado na vida. Você será nossa. Entregue-se a nós e terá uma chance de ter alguma recompensa. Você está morta e vai dormir agora. Relaxe, relaxe, relaxe. Durma e só encontrará a segurança conosco, e assim por diante. Todos esses seres são comandados por entidades inteligentes e diabólicas das zonas inferiores do astral. É importante salientar que essas entidades hipnotizadoras são utilizadas muitas vezes para obsidiar encarnados. Há muitos obsessores que participam de treinamentos no astral inferior sobre técnicas de obsessão que envolvem não somente essas práticas de hipnose como outras técnicas sofisticadas de psicologia, voltadas para o domínio de mentes e para ampliar processos de vampirismo, conexão simbiótica de estado vibratório e de possessão dependendo da falange negativa a que estejam vinculadas. Essas entidades costumam adotar altas tecnologias de eletrônica astral desenvolvidas por cientistas das zonas inferiores, como a adoção de chips e artefatos para agregar nos corpos sutis do obsidiado e assim aprimorar o processo de vampirismo e simbiose energética. Luísa foi, em vida física, assídua frequentadora de determinado centro espírita, em cidade nordestina do Brasil. De família tradicional de usineiros de açúcar, nasceu e viveu em ambiente farto, do ponto de vista material, e de boas oportunidades de educação. Mulher refinada, costumava fazer trabalhos de caridade, conforme as tradições católicas de seus pais e avós que sempre buscaram doar roupas, utensílios e até dinheiro para famílias necessitadas, especialmente aquelas que trabalhavam na usina de açúcar da família ou que possuíam parentes que, mesmo não trabalhando diretamente na usina, tinham alguma ligação com a cidadezinha ao redor da plantação de cana-de-açúcar, e que viviam em condições materiais difíceis. Na maioria das vezes, muitos trabalhavam temporariamente como cortadores de cana, na época da colheita. De fato, a família da Luísa tinha bons costumes cristãos, no entanto, ainda estavam ligados ao aspecto puramente externo da atitude cristã. Por causa de ligações com a política, desejavam costumeiramente mostrar aos outros que eram bondosos e, assim, buscavam ser benquistos na redondeza da cidade onde residiam e nas proximidades da região onde plantavam e processavam cana. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com o chegar da idade adulta, e após estudar no Rio de Janeiro e passar um ano fora do Brasil, Luísa se engajou nas atividades da empresa da família, gerenciando a área comercial e realizando bom trabalho no campo da exportação de açúcar. Na capital, onde morava, começou a frequentar um centro espírita por indicação de uma amiga. Passou a ler os livros da doutrina e durante certo tempo continuava frequentando a Igreja Católica. Casou-se com Juliano, advogado renomado na cidade, com quem teve 3 filhos: Fernando, Gabriel e Alessandra. Na verdade, encantou-se com o espiritismo porque seus conceitos lhe eram mais sensatos e respondiam a perguntas que sua religião original não conseguira explicar-lhe. Com o passar dos anos, a atividade açucareira começou a exigir novas tecnologias de plantio e processamento para competir com empresas de São Paulo. Era necessária uma nova postura gerencial dos negócios, pois as empresas familiares que não estavam se modernizando começaram a entrar em decadência financeira, como a de sua família. Houve demissões, redução da área plantada e do volume de processamento de açúcar, que passou a atender mais a mercados locais. E em consequência disso, os lucros da família despencaram. As despesas com luxo e excessos foram cortadas. Tal situação, entretanto,
não conseguia mudar os hábitos aristocráticos de alguns membros da família, levando 2 dos seus irmãos a mergulhar em dívidas enormes. Os pais de Luísa haviam desencarnado naquele período, já com idade avançada e sérios problemas de saúde, e os irmãos tocavam os negócios. Luísa passou a ser sustentada exclusivamente pelo marido e tiveram que apertar as despesas dos filhos. Essa situação levou Luísa a viver certa revolta e a entrar em conflitos, pois esperava mais proteção de Deus nos negócios. Lembrava-se de que no passado, por várias vezes, seu pai levara um padre amigo a rezar missas dentro da empresa e que isso protegera os negócios por muitos e muitos anos. Lembrava-se de que por várias ocasiões colocaram o nome da empresa e de seus irmãos no caderno de preces do centro espírita que frequentava. Lembrava-se das ajudas oferecidas a famílias necessitadas, principalmente as ligadas ao pessoal que trabalhava na usina. Certa vez, Luísa passou por uma crise intensa de vesícula, foi submetida a cirurgia para retirá-la, e quase desencarnara em decorrência de um choque anafilático, no momento da anestesia. O médico teve que suspender o procedimento, deixá-la recuperar-se e fazer testes com outros anestésicos para verificar a qual deles ela não teria reação alérgica. Ao viver essa situação, Luísa teve forte medo da morte. Ficou traumatizada e passou a cair de cabeça na doutrina espírita, convencendo seus filhos e o esposo a frequentar o centro onde costumava ir, havia algum tempo, antes, normalmente, e apenas para assistir palestras e tomar passes. Já com mais de 10 anos ligada à casa espírita, passou a se integrar às atividades de assistência social e aos trabalhos mediúnicos. Tinha no fundo da alma um medo que a mobilizava a frequentar os trabalhos espirituais. Já com bastante cabedal intelectual sobre a doutrina e outras obras adjacentes, Luísa estava excessivamente presa aos aspectos intelectuais, e raramente conseguia pôr em prática o aprendizado em forma de ações, principalmente no trato com seus sentimentos necessitados de transformação. Afeita aos bons pratos, aos doces e à pesada culinária nordestina, recusava-se a fazer exercícios físicos, sob o argumento da falta de tempo. Com o passar dos anos, já com 69 anos de idade, sofria de problemas crônicos de diabetes e colesterol, além de reumatismo. Seus desequilíbrios de saúde a levaram ao desencarne. Luísa sempre ouvia falar no centro sobre renovação íntima e acreditava que seu trabalho espiritual estava cumprido, haja vista tudo o que fazia nas atividades espirituais e tudo o que fizera para sua família, especialmente cumprindo os deveres de esposa e mãe. Desencarnou cheia de medo, sentimentos de culpa, revolta, e fugindo do contato com seu mundo interior. Já no astral, no Vale dos Espíritas, deparava-se com conhecidos que haviam frequentado o mesmo centro espírita que ela e, sem tentar conversar ou questionar nada a quem quer que fosse, seguia-se sem rumo, desorientada, até sentar-se numa pedra. Ao desencarnar, é normal que o espírito se defronte consigo mesmo. No entanto, Luísa se acostumara a fugir de sua consciência. Assim, certamente tenderia a manter-se nesse processo de fuga também no mundo astral. A diferença é que as sensações e sentimentos viriam com muito mais força, já que no plano astral as energias fluem mais soltas, sem os controles impostos pelas pressões sociais. Como dito anteriormente, existem outros vales umbralinos com as mesmas características de atração de criaturas oriundas de centros espíritas, mas o Vale dos Espíritas a que nos referimos costumeiramente nesta obra é o maior deles e o que está no entorno da cidade dos nobres. Alguns dos outros vales, e mesmo esse que é o mais populoso, também atraem frequentadores de outras agremiações religiosas ou filosóficas e que se identificavam ou frequentavam centros espíritas e umbandistas. Desencarnaram mergulhados em culpa ou imersos em padrões mentais equivocados e abarrotados de sentimentos de orgulho e vaidade. No fundo, Luísa não queria mudar certos hábitos. Reclamava muito de tudo e de todos. Tudo estava errado e merecia ser corrigido, na percepção dela.
olhava sempre o defeito dos outros. A irritação sobrevinha-lhe à tona quando seus desejos ou intentos não eram satisfeitos. Fora mimada na infância, criada com tudo o que queria, e, dessa forma, desenvolveu uma personalidade egocêntrica, orgulhosa e vaidosa, fortalecendo uma natureza que já trazia de outras vidas. Achava-se mais inteligente que os outros e tinha a dificuldade de ouvir opiniões que a contrariassem ou que lhe tocassem o orgulho. Quando sofreu perdas financeiras com a crise da empresa familiar, os impulsos de ira, inconformação e elevado estresse vibraram-lhe intensamente na alma. Com noites de insônia e cada vez mais ansiosa, passou a consumir mais doces, prejudicando sobremaneira sua diabetes. A frequência ao centro espírita ajudava, depois que passou a ter problemas constantes de saúde, com fortes dores nas pernas e indisposição, deixou de frequentar os trabalhos mediúnicos. Assim, adorava tomar passes porque sentia-se melhor, mais tranquila e em condições de fazer suas orações de modo mais sereno. Sabia que precisava exercitar a humildade e mobilizar a força de vontade em direção à autorrenovação, que se encontrava adormecida em seu interior. Sabia que precisava exercitar a empatia, e, assim, procurar sentir mais a dor do próximo como se fosse dela, ao invés de olhar o sofrimento alheio de longe e apenas com a mente, sem qualquer sinal de compaixão ou impulso de ajuda firme, determinada, e cheia de boa vontade em ajudar principalmente os mais simples, do ponto de vista econômico-social. A atitude soberba era muito forte nela. Ainda que em termos de comportamento respeitasse as pessoas, trazia fortes ranços de preconceito racial, especialmente para com as de pele negra. Em sua encarnação anterior tinha sido mendiga. Passara frio e fome, vivia pedindo dinheiro, roupas e alimentos pelas ruas de Nova York. O pai abandonara a família e a mãe era doente e pedia aos filhos que fossem para as ruas buscar recursos para a sobrevivência. Desencarnou ainda adolescente. Naquela existência, Luísa viveu traumas intensos para pagar seus débitos anteriores, e isso lhe provocava impulsos mentais de fuga que tentavam apagar sensações espontâneas de tudo o que vivera naquele período. Ao invés de aceitar humildemente a situação, e em consequência amadurecer, optou pela revolta. No século XV, e depois novamente no século XVIII, viveu num mundo de riqueza, luxúria e abusos. Possuía escravos e era servida em tudo. Mal amada pelo grosseiro marido, membro da corte inglesa, no final do século XVIII, bela mulher infiel e cortejada pelos senhores da realeza e esposa de um velho conde francês, no século XV, abusava da sua boa vontade. Luísa precisava passar pela vivência como mendiga para aprender a valorizar os bens materiais e a oportunidade de vida oferecida por Deus. Como nada no universo fica impune e imune aos erros e equívocos do passado, a lei do karma é um inteligente mecanismo da justiça divina para proporcionar a cura dos sentimentos humanos ainda primitivos e necessitados de transformação. Graças a Deus que esses mecanismos se apresentam como infinitas oportunidades dadas pelo Pai para que as criaturas se renovem a cada instante de cada vida no eterno trilhar evolutivo. Chega um tempo em que o espírito necessita dobrar-se humildemente diante da lei, diante do amor supremo, para começar a aceitar sem revolta o que lhe oferece para a própria redenção e para o encontro com a felicidade verdadeira. Após seu recente desencarne, Luísa não poderia ser ajudada se não deixasse brotar os primeiros sinais de humildade no coração. O plano espiritual superior não pode ajudar quem não quer ser ajudado. É preciso respeitar o livre-arbítrio. Ela se fechava em si mesma para o contato com o superior e, ao mesmo tempo, fugia do contato com seu mundo interior no sentido da autoanálise, do encontro com a verdade, do encontro com seu orgulho, vaidade e egoísmo. Não se pode tratar as imperfeições íntimas sem contatá-las, sem aceitá-las como partes de si próprio, para em seguida começar o tratamento de renovação dessas energias necessitadas de compreensão e amor. E o primeiro passo de tudo é a humildade, sem o que nenhuma das fases seguintes se abrirá rumo ao equilíbrio espiritual.
Tudo no cosmo é energia, que se manifesta de forma primitiva ou superior, e nesse entremeio ocorre o processo de transformação de uma polaridade para outra. É onde se encontra a maior parte da humanidade, ou seja, no meio do caminho. Uns mais à frente, outros mais atrás. Para que o trigo prolifere, é necessário deixar aparecer o joio, a fim de que possa ser percebido, descoberto e retirado do sistema produtivo sadio, não com ato de violência, mas de amor, com firme propósito de prosseguir a escalada da expansão consciencial, da caridade para consigo e para com o próximo, incondicionalmente. Luísa ficou presa ao Vale dos Espíritas por 3 meses, quando então foi resgatada por membros da Cidade dos Nobres, após os dirigentes concluírem que ela era uma pessoa inteligente, preparada em conhecimentos adquiridos na Terra, especialmente em negociação comercial, o que poderia ajudar nas missões mal intencionadas ali esposadas. Sabiam que ela se encontrava em estado de psicopatologia acentuada e com choque emocional pelo desencarne e, portanto, bastante desequilibrada. Ao chegar àquela cidade, recebeu tratamento de um psicólogo local, que se utilizou de uma espécie de lavagem cerebral, alguns condicionamentos por meio de expressões verbais hipnóticas, como por exemplo: você está livre dos seus pensamentos de culpa. Reaja e sinta-se forte. Pense que você poderá reverter o quadro de insatisfação com a doutrina espírita, que não lhe deu a cobertura espiritual esperada ao chegar aqui. Sinta-se forte para se vingar de todos aqueles da terra, que iludiram. Reaja, seu orgulho deve ser respeitado. Essas sessões com o psicólogo foram complementadas com outros clichês que eram repetidos por várias vezes, por vários dias. Há malhas que vêm para o bem. De certo modo, Luísa reagiu bem às suas culpas, deixando-as de lado, mas por outro embarcou num caminho equivocado. Em estado de medo, passou a colaborar com a Cidade dos Nobres em negociatas com membros de falanges negras do astral inferior. 6 meses depois de atuar sob influência das lideranças daquela colônia, Luísa, que era bastante inteligente e perspicaz, começou a sentir-se usada e a ficar insatisfeita com a vida que levava. Evitava pensar muito em seu mundo interior para conhecê-lo melhor e poder tratar-se. No entanto, não possuía má índole, apesar do forte orgulho, e isso foi decisivo para tomar consciência de que sofrera lavagem cerebral e que se encontrava como uma verdadeira escrava daqueles seres mal intencionados. A Cidade dos Nobres, assim como os que se encontram no umbral e nas zonas inferiores do plano astral, está repleta de entidades vaidosas e egoístas. Entretanto, todos os seres humanos que estão em processo de evolução, aliás a grande maioria terrena, encontra-se ainda imersa num mundo interior repleto dessas imperfeições. Uns estão mais atrás, outros mais à frente no tratamento dessas patologias humanas. Para ser resgatado ou sair dessas zonas infelizes do mundo extrafísico, há de ter-se um mínimo de abertura no íntimo capaz de deixar sair um pouco de humildade, capaz de deixar de lado certo grau de dureza do orgulho, a fim de que a pessoa caia em si, sem precisar mergulhar no universo da culpa. Alguns sinais de remorso são inevitáveis, contudo, que sejam acompanhados pela tomada de consciência de que é um espírito imperfeito, que erra e que errou, mas que está disposto a subir, a melhorar de vida espiritual, a reposicionar sua mente e sua vontade. Certo dia, Luísa resolveu sair da Cidade dos Nobres. Vagou por caminhos umbralinos e decidiu não mais voltar para aquele lugar. Estava muito incomodada com o seu estado de espírito usado por mentes maquiavélicas. O seu orgulho ferido cobrava-lhe altivez. Saiu pelos portões da cidade e viu-se rodeada por entidades gritando, desesperadas, com aparência de desequilibrados mentais, seres amargurados, solitários, tristes, alguns raivosos e nervosos, outros, com aspecto dantesco, encontravam-se esfarrapados ou como deficientes físicos, faltando-lhes membros como pernas ou braços, resultante de acidentes recentes no plano físico. Enfim,
Era um ambiente de franco sofrimento que incomodava e dava certo medo em Luísa. Continuou caminhando e se afastando da cidade dos nobres. Repentinamente lembrou-se de seus filhos e do marido, a quem respeitava e considerava muito. Então bateu-lhe uma saudade atroz, que lhe doía no fundo do ser. Essa conexão de pensamento e sentimento com a família fez com que ela fosse atraída para o seu antigo mundo físico. Na medida em que sentia a dor da saudade tomando conta de seu ser, entrava por caminhos e atalhos geográficos das zonas umbralinas, como que guiada intuitiva e energeticamente para o local onde se encontravam seus entes queridos no mundo físico. A saudade era seu combustível, e Luísa havia perdido a noção de tempo, apesar de sentir certa exaustão pelas muitas horas de caminhada. Quando se deu conta, estava em frente à sua antiga casa, na cidade do Recife. Aos poucos, foi entrando na residência que lhe trazia antigas e saudosas lembranças. Faltavam 10 minutos para as 21 horas. Era aniversário de 70 anos de Juliano, que fora seu marido na carne. Seus filhos, com os respectivos cônjuges e netos, se encontravam presentes, além de mais 2 casais amigos. Todos tinham acabado de jantar e estavam na sala de estar, sentados, contando velhas histórias que faziam lembrar os bons tempos em que Luísa vivia entre eles. O filho Fernando, que desde o passado remoto possuía forte ligação afetiva com ela, sentiu a presença da mãe no ambiente. Ele, que seguira os caminhos de Luísa nas frequências ao centro espírita, então profundo leitor da doutrina e participante de trabalhos mediúnicos, além da alma sensível que possuía, pôde falar a todos naquele instante. Pessoal, sinto uma enorme saudade de mamãe, é como se ela estivesse presente aqui conosco. Sinto uma dor descomunal no coração, um aperto dolorido de saudade, sinto que ela não está bem, apesar desses quase 3 anos desde que partiu deste mundo. Acho que poderíamos fazer uma prece para ela, agora. Juliano então endossou. Vá em frente, meu filho, faça prece e vamos todos nós aqui nos sintonizar com Deus, pedindo a Ele que ajude nossa querida Luísa. Inspirado por seu guia espiritual, Fernando então começou a prece. Deus, nosso Pai amado, perdoa-nos por nossos erros, nós que somos imperfeitos e tão presos às coisas mundanas, ao nosso orgulho, egoísmo e apego a tantas mesquinharias. Queremos vencer nossas fraquezas e por isso te pedimos força interior, clareza de consciência e bondade no coração. Abre, Senhor, nossa mente para que vejamos com clareza nosso mundo íntimo, todo o lixo que precisa ser reciclado. Sei que não conseguiremos fazer essa reciclagem completa de uma só vez, mas precisamos começar esse trabalho de renovação interior, sem nos preocupar em quando terminaremos esse processo, tendo plena consciência que o importante é estar a caminho da luz. Dá-nos humildade para nos aceitarmos como somos e para podermos receber tua ajuda, tua luz infinita em nós. Envolve com essa tua luz de amor infinito nossa querida mãe Luísa, que se encontra no mundo dos espíritos e que sentimos que necessita dessa tua luz mobilizadora do progresso espiritual. Recebe o carinho de todos nós aqui presentes, mãe querida. Realmente queríamos que estivesses conosco, mas Deus te levou antes de nós e por isso temos que respeitar a sua vontade, pois estamos certos que nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não devemos alimentar a revolta e sim a resignação, a aceitação dos fatos e das situações que são postas em nossas vidas, como dádivas para que sejamos cada vez melhores como pessoas, e mais maduros como espíritos. Agradecemos a Ti, ó Mãe querida, pela vida que nos deste e pelo amor sem medida que nos ofereceste. Esse amor que Tu nos deste é como o amor de Deus para com seus filhos. Assim, aceita esse amor infinito de Deus, por meio dos servidores de Jesus que trabalham aí no mundo astral. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai, guarda a nossa mãe querida. Que assim seja. Nessa hora, mobilizados pela vibração gerada pela oração e pela percepção da presença de Luísa,
o que trazia saudade aos familiares. Vários dos presentes estavam com os olhos marejados de lágrimas, após a prece de Fernando. Luísa também ficara muito emocionada, e então finalmente se dobrava diante de Deus. Deixava de lado o orgulho e abria o coração para receber ajuda espiritual de 3 entidades das falanges do Cristo que se encontravam presentes e que foram deslocadas para buscá-la. Luísa começava a perceber a presença dos amigos espirituais e, com a abertura no seu coração, criou condições para receber ajuda superior. Jeová, coordenador daquela missão de resgate, e Francisca, que fora irmão carnal de Luísa em tempo antigo e usava suas vestes de antiga freira carmelita, aproximaram-se e abraçaram, para em seguida levá-la à colônia espiritual Luz de Amor, no limiar superior do umbral, onde todos vivem protegidos por forte barreira magnética e a serviço do Cristo. Após 6 meses de tratamento e recuperação no Centro de Recuperação e Readaptação Espiritual, ela começou um longo processo de psicoterapia. Paralelamente, engajou-se em um grupo de resgate de entidades umbralinas, além de participar dos trabalhos de organização e gestão daquele centro, face à sua grande experiência em gerenciamento quando vivia na carne. Foi-lhe dada a permissão para, de vez em quando, visitar os parentes no mundo físico e prestar-lhes ajuda, na medida do possível e do permitido pela espiritualidade superior. O processo psicoterapêutico a que Luísa se submeteu, e que ainda hoje está em curso, está fundamentando na reforma íntima, com o intuito de trabalhar orgulho, a vaidade e suas diversas formas de manifestação. É um trabalho lento e muito profundo. Ela, que sempre fugiu de si mesma quando estava encarnada, permanecendo com essa atitude interior também depois do desencarne, continuou nessa fuga que a deixou num processo patológico de desligamento da realidade. A realidade de uma pessoa está intimamente atrelada à sua realidade interior. O mundo à sua volta pode sofrer alterações ou permanecer imutável, mas o que muda de fato são os componentes da vida no universo íntimo. A vida no ambiente, sem dúvida, afeta as pessoas, no entanto, a vida no ambiente, de fato existe para interagir com o universo interior de cada ser e permitir que os pensamentos e sentimentos individuais, e por conseguinte coletivos, se tornem cada vez mais cristãos e as atitudes condizentes com esses avanços evolutivos. Há dias na vida em que a pessoa pode acordar alegre, disposta e cheia de boa vontade, há outros em que, sem que haja mudanças no mundo exterior, a mesma pessoa acorda acabrunhada, triste, indisposta e com má vontade, mostrando que o que tem de mudar são as atitudes internas. Se a criatura passou séculos e séculos, encarnações e encarnações, adquirindo vícios, alimentados pensamentos, sentimentos e atitudes, repetidas vezes, em desacordo com a lei universal, certamente criará muitos reflexos condicionados nessa direção. Por conseguinte, um dia terá que acordar para a verdadeira caminhada espiritual rumo à sua evolução consciente, imprimindo esforço para a educação desses vícios, a fim de reposicionar-se diante do universo. Ocorre que isso demandará muitos dias, meses, anos e séculos, e muitas outras encarnações. Mas uma coisa é estar mergulhado num padrão consciencial de cegueira ou miopia espiritual inundado de orgulho, vaidade e egoísmo tal que o impeça de crescer em espírito, e outra é reconhecer que é imperfeito e necessitado de educação espiritual e então iniciar a longa caminhada de expansão consciencial, transformação de sentimentos pesados e realização de atos condizentes com esse novo patamar, mesmo com quedas ao longo do caminho, porém com disposição de se levantar, espanar a poeira e prosseguir. Apesar das várias oportunidades que Luísa recebeu para abrir os horizontes espirituais dentro de si mesma, repetidas vezes não conseguia encarar essa situação. Não poderia aumentar o quantum de humildade interior, se não entrasse em contato com o orgulho que habitava-lhe a alma para que ele fosse aceito serenamente e transformado em humildade, a partir de vivências com doses de amor, vigilância do pensamento e do sentimento, paralelamente à impressão de vontade direcionada pela mente superior.
Estava cômodo para ela alimentar a preguiça espiritual, deixando a inércia tomar conta de sua vida e orgulho, a vaidade e o egoísmo se fortalecerem a cada dia, ao longo de sua última encarnação. A bondade divina, através da manifestação da lei universal, então, colocou-lhe em contato com suas próprias imperfeições por meio das doenças, dos desafetos, das dívidas financeiras e dificuldades na vida, como fruto de um processo kármico. A lei é perfeita e reflexo de puro amor transformador. E ofereceu-lhe a oportunidade de conhecimento da doutrina espírita. A partir dela, conheceu livros que lhe abrirão a mente, bem como pessoas que se tornaram amigos e muitos que se posicionaram como inimigos no trabalho profissional. Contudo, todas eram dádivas para que tomasse consciência de seu estado interior endurecido e doentio. Orgulho machucado dói, e faltava-lhe coragem para enfrentar essa dor. Então, o orgulho se movimentava do seu campo emocional, corpo astral, para os outros corpos, ou seja, para o duplo etérico, contaminando energeticamente os chakras, e para o corpo físico, materializando-se em desequilíbrios e estados doentios do fígado, pâncreas, estômago e articulações. A vaidade se transformava em cegueira espiritual, e, por conseguinte, em cegueira física, com a miopia que já lhe proporcionava o uso de óculos com 7 graus. O egoísmo lhe oferecia um crescente processo de acúmulo de gordura no corpo, aliado ao colesterol e triglicérides, entupindo-lhe as veias do sistema circulatório. E assim, a vida de Luísa passava sem que ela percebesse os sinais que seu corpo lhe dava, muito menos o que as pessoas do seu convívio lhe informavam. Sua dificuldade de ouvir os outros e os sinais da espiritualidade, dado seu orgulho endurecido, começava a lhe gerar problemas no ouvido, com constante inflamação, que depois avançou para uma labirintite e perda parcial da audição. Para amenizar seu estresse e ansiedade, ela costumava fumar cigarros que propiciavam a aproximação de entidades viciadas no fumo para sugar-lhe as energias ectoplásmicas, deixando-a mais debilitada ainda em suas energias vitais, além de comprometer seu sistema pulmonar e cardiovascular. O seu corpo físico carregado de toxinas, decorrente do peso que elas causavam em seus corpos sutis e que precisavam ser drenadas para a matéria mais densa, fez com que Luísa tomasse vários remédios alopáticos para aliviar dores, processos inflamatórios e desequilíbrios fisiológicos. A debilidade orgânica geral a levou a um estado de falência e de mais uma possibilidade de encontro consigo mesma: o desencarne. Porém, nessa hora, ela começou um novo processo de fuga de si mesma, já no umbral, e não aceitou enxergar o seu mundo interior. Então o orgulho misturou-se a medos diversos. De entidades perturbadoras, de si mesma, de contatar as suas imperfeições íntimas, principalmente o orgulho. Este, mais uma vez, passou a dominar-lhe e ela deixou-se levar pelas entidades que a colocaram ao serviço do fortalecimento de suas falhas morais. Após o desencarne, o enfrentamento com o mundo interior de cada um é avassalador e a fuga desse processo propicia estados psicopatológicos ainda mais acentuados no mundo astral. Os monstros, ou formas pensamento negativas que viviam na intimidade do ser, tornam-se mais fortes, continuam a persegui-lo e se juntam a entidades perseguidoras do astral sintonizadas com aqueles tipos de mazelas, em especial os desafetos do passado. O sofrimento, o orgulho machucado e a sensação de sentir-se usada pelas mentes torpes da cidade dos nobres abriu-lhe as feridas internas e permitiram que esse sofrimento a levasse a tal estado de dor, a ponto de não suportar e ajoelhar-se diante de Deus e então pedir-lhe ajuda. Esse ato de humildade foi providencial para seu resgate. Evidentemente que o plano espiritual criou condições para esse momento e a induziu a caminhar até sua antiga residência, aproximando-se de seus entes queridos para vivenciar uma situação especial, a fim de que sua consciência despertasse verdadeiramente e seus sentimentos fossem tocados para os caminhos da humildade. Capítulo 10. Idas e vindas. Fabrícia era uma senhora de 78 anos. Agonizava no leito de um hospital na cidade de São Paulo,
em seus últimos instantes na carne. As complicações circulatórias, as instabilidades causadas pelo diabetes, além da infecção hospitalar ocorrida após a cirurgia para a retirada de parte do pâncreas, debilitavam seu já fragilizado corpo. Pode-se dizer que, pelos padrões atuais, ela estava desencarnando cedo, pois, se tivesse cuidado melhor de sua alimentação, do seu elevado estado de estresse e de posturas mentais e emocionais autodestrutivas, agressivas e insatisfeitas perante a vida, certamente seu estado fisiológico estaria mais equilibrado e poderia ter levado uma vida mais saudável até os 96 anos, período em que fora programado seu desencarne. Entretanto, apesar dessas condições predeterminadas, o plano espiritual já pressentia sua partida antecipada. Aliás, dispunha de cálculos estatísticos de probabilidades com base em sua natureza interior e em suas estadas anteriores na carne. Fabrícia nasceu no Ceará e ainda muito jovem migrou para São Paulo junto com a família, que tinha posses num município sertanejo daquele estado nordestino, mas decidira buscar outros caminhos e desafios econômicos. Nunca chegou a constituir família, vivia sozinha com inúmeros gatos e, de vez em quando, a sobrinha Alice a visitava. Os parentes a evitavam. Percebia-se um certo grau de abandono por parte dos familiares, que a consideravam amarga para com a vida, pois ela reclamava de tudo e de todos, além de mostrar-se um tanto agressiva, apesar de ter sido muito bem educada. Com seu português impecável, costumava criticar os que não se expressavam de maneira correta, e emanava certo desprezo por aqueles que desconheciam arte e cultura, política, enfim conhecimentos gerais. Realmente, era uma senhora bastante culta, mas cheia de orgulho e vaidade. Para amigos e amigas que a visitavam, costumava oferecer farta comida de boa culinária, bons doces, bom vinho e bons filmes no videocassete, mais tarde no DVD player. Era profunda leitora do espiritismo e de obras esotéricas diversas, passando da teosofia ao rosacrucianismo, estudiosa da Bíblia e de vasta literatura cristã espiritualista oriental. Por influência da mãe, frequentara a Igreja Católica quando criança e adolescente, mas logo que chegou à idade adulta passou a buscar outras fontes de conhecimento espiritual, sendo influenciada por uma colega de faculdade, então espírita, e por outra amiga que frequentava a sociedade teosófica, até que descobriu a literatura espiritualista. Fez curso de graduação e mestrado em letras, e costumava viajar a passeio para a Europa. Foi professora universitária, mas também fazia bicos como revisora gramatical, inclusive assessorando uma grande editora de livros. No centro espírita que frequentou por longos anos, costumava realizar palestras, e nos trabalhos mediúnicos dava apoio à segurança da corrente. Apesar de saber que todo ser humano tem algum grau de mediunidade, rechaçava a possibilidade desse tipo de contato consciente com a espiritualidade, sob a alegação de que não possuía mediunidade de incorporação, evidenciou clareaudiência. Na verdade, Fabrícia fugia de sua sensibilidade, pois qualquer ser humano pode sentir as vibrações do ambiente onde quem quer que seja, bastando dispor-se a isso, acalmando a mente agitada e deixando aflorar a sensibilidade. Portanto, ela bloqueava o intercâmbio consciente e intuitivo, apesar de estar sempre ligada inconscientemente a entidades inimigas ou obsessores do passado. Sua conduta irredutível quando se posicionava em discussões, a vaidade demonstrada ao ser elogiada após colocações verbais ou quando era ovacionada em palestras, a deixava cheia de si, fortalecendo suas convicções de que era uma pessoa inteligente, culta e preparada para desempenhar papéis que exigiam alta performance em comunicação. Ao longo de sua vida, teve sempre a reclamação na ponta da língua, o amargor no coração, a sensação de que tudo estava errado no mundo, a postura egocêntrica de achar-se subconscientemente o centro do mundo. Com o passar dos anos e a chegada da terceira idade, essas imperfeições ficaram mais acentuadas, porque ela não buscou o tratamento desses desajustes no campo do sentimento.
Nunca é tarde para iniciar o processo do autoconhecimento. Apesar de não ter trabalhado sua natureza interior na juventude e na fase adulta, poderia ter priorizado menos o contato com o mundo externo e ter mergulhado um pouco mais no seu mundo interior, defrontando-se com seu estado de alma necessitada de aprimoramento, inclusive demonstrando um mínimo de humildade para pedir ajuda. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Essa máxima é aplicável tanto para quem alimenta os bons propósitos íntimos, como os maus. Assim, da mesma forma que um pouco de maldade pode multiplicar-se dentro de alguém e contaminar o ambiente, o mesmo ocorre quando se coloca um pouco de bondade nos atos e pensamentos, com efeitos benéficos multiplicadores dentro de si e para o ambiente. Ou seja, se Fabrício se dispusesse a fazer uma verdadeira mudança interior, os efeitos alquímicos no íntimo da alma seriam multiplicados e atuariam como reforço motivacional para que persistisse no caminho. Com toda certeza, estaria iniciando a caminhada evolutiva de forma consciente, pois, apesar de dispor de um amplo espectro de conhecimentos gerais e das coisas espirituais, não os colocou em prática dentro de si mesma. E não se deu conta de seu endurecido orgulho elevado à vaidade, ou de seu egoísmo acentuado, a ponto de refutar as possibilidades de uma vida a dois e de gerar filhos, sempre identificando problemas nos outros e nunca nela mesma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ainda no período da vida adulta, não tardaria para que começasse a somatizar no corpo as doenças do espírito e iniciasse uma longa jornada de idas frequentes a médicos, bem como a fazer tratamentos paliativos. Sua revolta contra as dietas só contribuía para as mesas fartas em gorduras, massas, carnes assadas, regadas com temperos e molhos sofisticados, ou sobremesas cremosas ricas em açúcares e gorduras. A revolta, na verdade, decorria do orgulho de não aceitar a opinião dos amigos ou a orientação dos médicos, evidentemente tendo como substrato dessa atitude o desejo de não mudar de hábitos e de manter-se arraigada a posturas antigas, sentindo-se autossuficiente, autoritária, apesar de negar isso e de não se perceber como tal, e de manter apego aos instintos vorazes, sem direcionar sua vontade para a reeducação. Regra geral, seus instintos não eram trabalhados e ela os canalizava para a farta ingestão de comidas e outros desejos mais rasteiros, como por exemplo os relacionados ao sadismo sexual, mantinha-os latentes em pensamento e durante as noites de sono, com as viagens astrais para regiões inferiores. Contudo, toda essa natureza estava coberta por um manto de vastos conhecimentos adquiridos na presente vida e nas anteriores. Numa vida passada, Fabrícia fora de uma linda mulher holandesa, filha de Jan van der Laan, comerciante com muitas posses. Sua mãe, Maria, era filha de aristocrata e também possuía bens e boa educação. Edi tinha mais 3 irmãos, e recebera um bom padrão de educação formal dentro de casa. Graças à proximidade com os líderes da monarquia holandesa, seu pai havia adquirido muitos acres de terras na Guiana holandesa, conhecida então como parte das antigas Índias Ocidentais, por ter sido em tempos anteriores administrada pela Companhia das Índias, uma empresa privada composta por mercadores que mais tarde perderiam a gestão dessas terras para o governo holandês, sob a promessa de plantar cana-de-açúcar e café. Com o passar dos anos, e vendo as dificuldades de se produzir naquelas longínquas paragens, de clima muito quente e úmido, solos pobres e falta de mão de obra, passou a se integrar num negócio altamente lucrativo para a época: o comércio de escravos. Antes de optar por esse caminho, ele se encontrava desesperado, porque investira muitos recursos na Guiana e não obteve o retorno esperado. Realmente, estava à beira da falência quando desesperadamente optou pelo comércio escravagista. Trazia dívidas pesadas do passado encanatório, relacionadas com a usurpação de bens alheios, e por isso passava por aquela situação. Tinha recebido uma oportunidade para voltar à Holanda e trabalhar dentro do governo, evidentemente com ganhos financeiros limitados, o que implicaria em baixar o nível de vida,
Mas a cobiça e o forte egoísmo falaram mais alto, face à possibilidade de ganhar muito dinheiro com o comércio de escravos. Edi começou a ajudar o pai na contabilidade dos negócios e, por 2 vezes, chegou a visitar a Guiana Holandesa, atual Suriname. Numa delas aportou em terras brasileiras, no Maranhão, para acompanhar um negócio que envolvia a venda de escravos. Pôde olhar com os próprios olhos as condições subhumanas em que eram alojados e tratados os escravos e a forma com que eram comercializados, como se fossem coisas. Certo dia, uma mãe escrava, originária da região do Congo, na África, grávida de 6 meses, aos gritos, choros e desespero, com os 2 filhos de 13 e 4 anos agarrados ao seu colo, e um terceiro de 7 anos ao seu lado, aproximou-se de Edi e pediu-lhe ajuda, para que não se separassem dela, em uma negociação. Edi chegou a sentir um baque no coração, mas logo em seguida se recompôs, em sua postura objetiva, fria e calculista, focando a mente no que realmente lhe interessava naqueles momentos. Os negócios da família e a necessidade de dar uma resposta eficiente ao pai, em forma de competência administrativa. Na verdade, Edi não era a negociante direta, pois havia um dos auxiliares de Vanderlaan que comandava as negociações. Ela apenas supervisionava a operação com os poderes delegados pelo pai, que ficara na Holanda e não pudera viajar naquela oportunidade. Assim, teria condições de evitar aquele procedimento comercial. A escrava, em desespero, apelou para ela na esperança de que, sendo mulher, compreendesse o que significava aquilo para uma mãe. Após concluída a negociação das crianças, a mãe escrava virou-se para Edi e gritou que não a perdoaria nunca e que a perseguiria até o inferno. Edi passaria ainda por outras oportunidades em que poderia ter perdoado ou amenizado dívidas de parceiros comerciais de seu pai. Alguns clientes de Vanderlaan, que em muitas ocasiões possuíam débitos impagáveis, foram até a presença da tesoureira dos negócios para pedir que amenizasse a dívida ou perdoasse parte dela, e, sob os olhares do pai irredutível, Edi não flexibilizava as negociações, nem tentava falar com ele, a fim de que lhe desse aval nessas renegociações. No fundo, Edi sabia que o pai gostava muito dela e que, se tentasse expor argumentos, certamente ele a ouviria. Poderia não aceitar todas as tentativas de redução de dívidas ou de novos adiamentos, mas algumas delas certamente seriam aceitas. Com o passar dos anos, veio a abolição da escravatura na Holanda. Jean Vanderlaan desencanou e os negócios da família faliram. Já com idade avançada, Edi passou a viver da renda resultante do aluguel de imóveis, vindo a desencanar cheia de remorsos pelo passado de coração endurecido. Chegou a casar-se e teve um filho, para o qual não dava atenção e o amor devidos, em razão do tempo dedicado excessivamente aos negócios da família. Pagava empregados para cuidar dele e uma governanta para orientar sua educação. O dedicado marido, advogado reconhecido na cidade de Roterdã, foi para o filho a maior referência no lar. O casal teve uma relação meramente burocrática, pois Edi não lhe dava o carinho esperado de uma esposa. Dessa forma, Fabrícia contabilizou muitos inimigos e desafetos do passado, alguns dos quais viriam a obsediá-la em sua estada na carne e esperá-la no além-túmulo. Enquanto se encontrava em estado terminal, no leito do hospital, sentia medos atrozes, sem saber conscientemente de onde provinham. Contudo, seu subconsciente lhe enviava sinais da origem de tais sentimentos e então ela tinha sensações e impressões a respeito desse estado, como, por exemplo, medo do desconhecido, apesar de ter lido bastante sobre o outro lado da vida, medo de seres que a perseguiam, os quais pressentia que eram espíritos que havia prejudicado no passado, medo de enfrentar a própria consciência, repleta de orgulho e egoísmo nunca tratados. Raras vezes sentia a presença de seu guia espiritual, que sempre esteve ao seu lado, especialmente enviando-lhe sugestões de posturas mais sensatas e humildes em situações importantes da vida, inclusive envolvendo-lhe em vibrações de amor. No momento da partida para o mundo espiritual,
ela começava a perceber que estava sozinha. Adivinha a insegurança de enfrentar o plano astral. Mas, ainda assim, tentava buscar no fundo da alma apoio sobre seu próprio ponto de vista espiritual, como última tentativa de garantia de segurança. Até aquele instante, entretanto, ela não se rendia à humildade. Junto ao leito do hospital, no plano invisível, encontravam-se sua bisavó materna, seu avô paterno, duas amigas de longas caminhadas reencarnatórias, uma das quais fora sua mãe e a outra irmã carnal, e seu guia espiritual. Todos tinham solicitado ajuda a entidades superiores para recebê-la, mas não podiam ir além de suas possibilidades, ainda mais sem a vontade dela e um mínimo de humildade. Por outro lado, 3 entidades carregadas de ódio e sentimento de vingança também esperavam por Fabrícia. Uma trazia 2 capatazes, que pretendiam arrastá-la para as zonas inferiores, onde ficaria aprisionada. Uma das entidades revoltadas estava ligada a Fabrícia nesta atual encarnação, pois fora processada pela justiça terrena por indicação dela, além de ter sido despejada e ficado o resto da vida dividindo uma kitnet com uma tia, em local insalubre, o que lhe prejudicara ainda mais a saúde frágil. Dona Edna tinha alugado, por vários anos, o imóvel que Fabrícia herdara da família, e por haver perdido o emprego deixara de pagar o aluguel por 6 meses, sob a promessa de recuperar esses débitos ao longo do tempo. Vários eram os seus problemas de saúde, além de outras mazelas, mas, mesmo sem o devido esclarecimento espiritual, esforçava-se para ser uma pessoa melhor, até o dia em que foi despejada por Fabrícia, momento em que passou a retroalimentar raiva, insatisfação com a vida e vingança. Sentimentos que tinha vivenciado no passado estavam adormecidos. Evidentemente Fabrícia apenas exigia seus justos direitos legais, todavia, em nenhum momento sentiu compaixão pela dor e dificuldade da outra, nem tentou dar uma chance ou buscar uma solução plausível para o caso, como forma de ajuda àquela alma sofredora. Tivera várias vezes chance de convidá-la a frequentar o seu centro espírita, onde encontraria uma oportunidade de emprego na livraria de um membro da diretoria. Esse quadro mostra a importância de o ser humano estar atento aos sinais da vida, que a todo instante indica soluções e caminhos mais adequados para serem trilhados, decisões ou sugestões mais cristãs que podem promover a desamarra de nós kármicos do passado entre criaturas em processo de reajustamento. Outra entidade que se encontrava com ódio de Fabrícia era um velho comerciante dos tempos do cenário da Holanda, que ficara endividado com os negócios da família de Edi e que não fora perdoado em parte da dívida indevidamente cobrada por ela. Esse senhor fora preso pela não quitação dessa pendência, tendo em vista o bom relacionamento que Vanderlaan tinha com pessoas do governo e da polícia local. Ele acabou morrendo na cadeia, onde ficou aprisionado astralmente pelo seu ódio, por mais de 50 anos, quando então foi retirado por entidades amigas e bondosas. Contudo, após ser levado para um centro de recuperação no plano astral, o ódio se reinstalou nele e, por atração magnética, chegou até aquela que o prejudicara. Ed, então desencarnada do corpo de Fabrícia. A terceira entidade era a escrava negra da antiga Guiana holandesa, que teve seus filhos vendidos e separados dela, mesmo após suas súplicas a Edi, que optou pelos lucros advindos da comercialização injusta, dolorosa e desumana. A bebá estava acompanhada de 2 espíritos que tinham sido seus irmãos carnais naquela época. Eles estavam ligados a uma espécie de quilombo astral, onde escondiam sentimentos de ódio e vingança contra aqueles que os tinham prejudicado. Lá, uniam suas forças mentais negativas e disparavam jatos de vingança, de cobrança astral. Pretendiam levar Fabrícia para as proximidades do quilombo astral, dentro de uma caverna próxima às zonas inferiores, a fim de prendê-la e torturá-la mentalmente. Repentinamente chegaram 3 membros da Cidade dos Nobres para resgatar Fabrícia, os quais encontraram dificuldades para quebrar os laços magnéticos que a ligavam àquelas entidades vingativas, e vice-versa.
O processo de desencarne dela e as lutas astrais entre os envolvidos naquela trama ainda perdurariam por aproximadamente 2 semanas, gerando intenso sofrimento e estresse, atrelada que estava às entidades por fortes imantações de orgulho, ódio, egoísmo e sentimento de vingança. Dado o seu estado de medo extremo, face ao pressentimento do que iria encontrar no mundo astral, Fabrícia sentiu vontade de dormir eternamente, como forma de evitar defrontar-se consigo mesmo e com as entidades que a esperavam. Como no plano astral não existe corpo físico para proteger o desencarnado, então, sem um envoltório carnal e diante de uma nova realidade, o que se pensa e se sente realmente acontece. A vontade, principalmente quando firme e dirigida, tem uma força estupenda no mundo físico. No mundo astral, ela atua sobre o corpo astral de modo altamente motriz, levando inapelavelmente para locais condizentes com seu estado vibratório. Assim, em coma profundo e segundos antes do colapso final, a vontade de Fabrícia de dormir se fez realidade no instante em que seu coração parou de bater. Imediatamente, seu duplo etérico e o perispírito sofreram um leve descolamento do corpo físico, como se estivessem flutuando sobre este. Mas por causa da barreira vibratória pesada, criada pela própria Fabrícia, imantada de denso orgulho, vaidade, egoísmo, culpas e medos, o corpo astral não possuía leveza suficiente para adentrar os planos mais sutis do astral, nem abrir canal de comunicação direta com as entidades amigas que se encontravam ali. Sua bisavó, sabendo do risco que ela corria, sussurrou-lhe ao ouvido, como se tentasse falar ao fundo de sua consciência, que acordasse e levantasse. Graças ao ato de profundo amor emanado naquele momento, várias camadas densas de energia foram rompidas e o clamor chegou ao coração de Fabrícia, que tomou um susto e se levantou. Se permanecesse em estado de sono profundo, seria uma isca fácil para as entidades vingativas, prontas para raptá-la e transformá-la em ovoide, criando-lhe um estado de completa escravização. Contudo, sua bisavó e os demais amigos espirituais não podiam fazer muito mais por Fabrícia. Era fundamental que ela acordasse também de seu estado interior ilusório. Era essencial que suscitasse nela um estado mínimo de humildade que a fizesse compreender o quanto necessitava de ajuda, em razão de sua imperfeição, e que se mostrasse decidida e disposta a melhorar, a mudar, a crescer como espírito. Ao se levantar em corpo perispiritual, percebeu o duplo etérico descolar-se, momento em que tomou um susto. Sua avó fez uma prece ardente e todos os amigos espirituais ali presentes emanaram muita luz em direção a Fabrícia, que não captava nada, apesar de que as vibrações positivas funcionavam como escudo protetor, que, de certo modo, não duraria muito. Havia necessidade de mais ectoplasma ou de vibrações com magnetismo elevado para permitir maior durabilidade daquele escudo energético. Repentinamente, começaram a chegar magnetismos sutis provenientes de preces que amigos e parentes encarnados produziam, no momento em que o corpo físico de Fabrícia estava sendo velado numa capela. Ao tomar um pouco de consciência de sua situação de desencarnada, ela levantou os olhos e deparou-se com a beba. Ambas já haviam se encontrado em 6 encarnações anteriores e, desde a primeira vez que conviveram no mundo físico, desenvolveram um ódio mútuo por competirem pelo mesmo homem rico da corte, no século XII, na Inglaterra. Ali iniciava-se um longo ciclo de vinganças, traições, assassinatos e ódio dos dois lados, nas idas e vindas encarnatórias. Num desses reencontros, no século XVII, Fabrícia foi mãe de Abeba e esta a assassinou para ficar com a herança do pai, numa região da velha Rússia. Mais tarde, na Turquia, Abeba reencarnou como marido de Fabrícia e a tratava como verdadeira escrava, exigindo-lhe submissão e sendo ela preterida, dentre as outras 3 esposas. Os reencontros entre espíritos que se entrelaçam por karmas e ódio só podem ser desamarrados pelo perdão, pela compreensão, pela tolerância, pelo verdadeiro amor fraterno. Enquanto um dos dois lados não toma a iniciativa, a guerra entre eles continua acorrentando-os um ao outro por séculos e séculos,
como um mecanismo automático das leis da física de causa e efeito e das leis espirituais que se apoiam no amor. Ao mirar nos olhos de Fabrícia, a beba avançou em sua direção, repleta de ódio e vingança, segurou-lhe o pescoço e esbofetou-lhe a face por muitas vezes. Emitiu gritos estridentes, chamando-a de assassina, carrasca, e que ela pagaria por toda a eternidade pelo que tinha feito a ela e a seus filhos, pois poderia tê-la livrado daquela situação, já que se encontrava grávida, ou pelo menos ter ordenado ao negociador de escravos, que era seu empregado, que não a separasse de seus filhos. Mais de um século depois, o ódio dela não tinha sido eliminado, ao contrário, havia ampliado. Como se pode perceber, ele não o abandonou, e sua vingança ocorreu ao longo de todo esse tempo, em várias derrotas que promoveu na vida de Fabrícia. Ela então estava em estado de choque, de olhos arregalados, recordando e vendo todas aquelas cenas passadas que vinham à sua tela mental. Foi quando se deu conta de sua encarnação como Edi. A memória finalmente começava a se clarear. Nesse momento, um dos amigos espirituais que se encontrava ali, em um plano mais sutil, tocava a memória espiritual de Fabrícia para que ela visualizasse aquelas cenas passadas, num rápido processo de regressão. Na verdade, o quadro induzido por uma entidade desequilibrada fora permitido e aproveitado pela espiritualidade superior, a fim de que Fabrícia mais uma vez tivesse a chance de abrir alguma brecha no orgulho e deixasse fluir humildade e, em seguida, processasse a situação para pedir perdão a quem prejudicara no passado. Contudo, ela se rendeu à sua dureza interior. Como numa ardilosa tentativa de confundir a beba, Fabrícia virou-se para ele e disse que aquilo tudo não passava de uma farsa por parte dela, que não se lembrava de nada que ocorrera no passado, que não tinha consciência de atos errados que a fizessem pagar qualquer dívida, e mesmo que tivesse feito algo errado, a situação decorria de um passado longínquo, sujeito a regras e leis da época, e, considerando que leis devem ser cumpridas, não cabia a ela a culpa, mas sim a todo um conjunto de instituições passadas. A beba, entretanto, estava mergulhada num ódio atroz que a tornava cega, então, aquelas palavras não a tocaram nem a fizeram refletir. Pediu aos seus acompanhantes, que tinham sido irmãos carnais dela naquela época antiga, que apanhassem Fabrícia na marra e que a levassem para as zonas inferiores, pois lá ela viraria uma prisioneira e pagaria por tudo o que tinha feito de mal a ela e a seus filhos. Nessa hora, o velho comerciante holandês interveio e disse que Fabrícia era dele, e que deixaria os cobradores negros a maltratarem por mais alguns minutos. Depois, ele mesmo a levaria embora para que ela fosse sua prisioneira. Disse mais, que aquela era uma dívida cobrada pelos tempos em que Fabrícia encarnara como Edi. Mesmo depois de ter reencarnado em outro corpo, a memória dele estava presa àquela época. De forma automática, ele mentalmente voltava àquelas lembranças, após sua desencarnação, sendo magneticamente atraído à presença de Edi, então reencarnada como Fabrícia. Gritava com ela, lembrando-lhe que a prisão esfacelara sua saúde, levando-o lentamente à morte, fazendo-o sofrer até aqueles dias, já no início do século XXI, mesmo depois de 100 anos e com o corpo astral ainda coberto de chagas, cheio de dores articulares. A energia do ódio e desejo de vingança fizeram o velho comerciante manter-se mentalmente aprisionado como tal. O mais incrível é que durante a Segunda Guerra Mundial ele teria vivido como o judeu Aaron, desencarnando aos 12 anos, num campo de concentração. Viver o ódio do racismo alemão em seu íntimo. Também devolvera o ódio contra os alemães, que era potencializado pelas orientações e sentimentos de vingança emanados por seu pai, à época. Ao desencarnar, descobriria que um oficial alemão teria sido o mesmo espírito de Van der Laan, dos velhos tempos da Holanda, e que aquele oficial tivera a chance de deixá-lo escapar do campo de concentração, mas o impediu, juntamente com seus pais e um amigo adolescente que tinham sido seus filhos na encarnação passada na Holanda. O oficial Hans, de fato, poderia ter permitido a fuga e recebido o futuro perdão espiritual do comerciante. No entanto,
Seu ato viria a reforçar o ódio e vingança do passado. Já no mundo astral, Vanderlan iria se encontrar com o velho comerciante e viveria momentos de luta astral e mútua perseguição. Até os dias atuais, ambos se vigiam e emanam ódio um contra outro, fruto de idas e vindas reencarnatórias repletas de vinganças e traições. O comerciante, então, tinha no seu íntimo que Vanderlan já havia pago alguma parte de sua dívida, em função de sofrimentos atrozes que provocara nele, no mundo astral, após seu desencarne, depois que vivera como Ans, e que ele ainda devia muito. Por isso desejava complementar o processo de perseguição e cobrança mental emocional frente a frente com Fabrícia, pois durante as últimas 6 décadas o fizera obsediando-a, mas entendendo que isso não teria sido suficiente,